Bom dia, vamos então para mais uma aula do Prepara-Eng, a quarta edição do projeto. Meu nome é Rafael Pecante Silva, atualmente cursando o segundo semestre de Engenharia Mecânica na URGS, e hoje será apresentada uma aula de interpretação gráfica do MRUV, ou seja, como a gente pode ver um gráfico do MRUV e extrair algumas informações dele, por meio de uma análise gráfica, por assim dizer. Bom, o que quer dizer esse MRUV, esse movimento uniformemente variável? A principal diferença dele para o MRU é que ele tem a presença de aceleração. E o que seria essa aceleração? No MRU, tem uma aula antes da minha que vocês viram, o MRU ele tem a velocidade como taxa de variação da distância. O que quer dizer isso? A velocidade é a taxa com que a distância está variando em função do tempo. A aceleração ela segue o mesmo princípio, exatamente o mesmo princípio. Ela é uma taxa de variação em função do tempo. Mas ela é uma taxa de variação do quê? Nesse caso, é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. O que quer dizer isso? A aceleração nos informa o quanto a velocidade está variando para um determinado instante de tempo. É o quanto a velocidade está variando naquele espaço muito curto de tempo. Bom, seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente pode perceber, já que a aceleração é a taxa de variação, quanto maior a inclinação da reta, maior vai ser a nossa aceleração. Ah, mas por que isso? Bom, vamos ver as retas que a gente tem aqui presente no nosso gráfico. A reta 3. A cada instante que passa no eixo X, ela varia quase 3 no eixo Y. Se a gente comparar com a reta 2, se a gente aumentar em 1 no X, ela aumenta em 1 no eixo Y. Ou seja, a reta 3 ela varia mais no eixo Y à medida que passa 1 no eixo X. Ou seja, ela tem uma taxa de variação maior. A função varia mais rápido conforme o eixo X avança. Seguindo essa mesma lógica, ali na reta 1, a gente tem a presença de uma taxa de variação negativa. Por que isso? Porque independente do instante X que tu pegar, mesmo tendendo ele para o infinito, a reta vai se considerar constante. Ela vai continuar constante. Ela não vai variar a posição dela no eixo Y. Ela vai continuar sempre no eixo Y, y igual a 5. Ou seja, a velocidade vai ser constante nesse sentido, podendo ser muito bem uma reta representando o MRU. Com uma fórmula genérica, para aceleração média, a gente tem a mesma fórmula do MRU, porém um pouco diferente. MRU a gente tem a variação de distância sobre variação de tempo, certo? Neste caso, para medir a aceleração média, já eu explico porque desse média, a gente vai ter a variação da velocidade, ou seja, a nossa variação no eixo Y, dividido sobre a nossa variação no eixo X. A mesma forma que vocês viram na aula de MRU. Delta Y sobre delta X. Nesse caso, não é delta distância em cima, delta espaço, é delta V. Justamente porque a aceleração é a taxa de variação da velocidade e não da distância. Só que vocês podem ver, a gente traçando essa reta que representa a velocidade média, ela não segue exatamente o comportamento da função. Por que não? Porque a nossa função aqui, que representa a velocidade, ela não é uma reta. Ou seja, a aceleração média nos permite obter um valor muito próximo. Contudo, não um valor exato. A gente não tem uma aceleração instantânea naquele ponto. E é para isso que a gente entra em outro conceito, repetindo a mesma coisa que foi dita na aula de MRU. Vou falar posteriormente, já para vocês. Bom, no MRUV a gente tem 3 fórmulas principais, que é a fórmula da velocidade final, basicamente inserindo a velocidade inicial, a aceleração e o tempo do nosso movimento, a gente chega na velocidade final. Ou tendo as demais incógnitas e querendo descobrir a aceleração, a gente tem a equação de Torricelli, muito utilizado no ensino médio, quando não se tinha o tempo que levou o movimento. A gente pode chegar em qualquer uma das incógnitas, tendo as demais. E por último, a fórmula da distância, que ela é um derivativo da fórmula do MRU, porém com um adendo nessa última parcela,
que é justamente a consideração da aceleração dentro do movimento. Mas mesmo assim a fórmula ela é muito semelhante e parecida com aquela vista anteriormente. Bom, agora entrando no conceito de velocidade instantânea. Como a gente tinha comentado, antes a gente tinha uma velocidade média, uma velocidade muito próxima da velocidade real. Uma aceleração média muito próxima da aceleração real no ponto. Mas por que uma aceleração muito próxima e não uma aceleração exata? Bom, como a função, tendo como exemplo essa reta a nossa função vermelha aqui do gráfico, a função ela não é uma reta. Todos podemos perceber isso. Com isso, se a gente escolher um ponto e traçar uma reta aqui, a reta não vai seguir o mesmo caminho da função. Ou seja, a taxa de variação não pode ser estipulada por aqueles meios. Nisso, a gente vai tender o limite da função ao zero. A gente tende um espaço t, o nosso eixo x, ao zero. Com isso, a gente consegue traçar uma reta tangente com a mesma taxa de variação do ponto em questão. E o que isso quer dizer? Se vocês viram a aula de MRU, tu tender um espaço x a zero, a gente não vai fazer nada mais do que derivar a nossa equação da velocidade. Com isso, chegando na aceleração. Aqui a gente pode ver a diferença dos dois. A aceleração média. A gente tem velocidade final e inicial, basicamente o nosso ΔV, ΔY sobre ΔT, né? E aqui a nossa aceleração instantânea. A aceleração instantânea, justamente porque é a taxa de variação da velocidade, se a gente derivar a equação da velocidade em função do tempo, a gente vai chegar na nossa aceleração, justamente porque a aceleração é a taxa com que a velocidade cresce ou decresce ao decorrer do tempo. E isso não é nada mais, nada menos que a nossa derivada. Justamente como vocês viram na aula de derivada, a derivada é a nossa taxa de variação da função. Ou seja, derivando essa equação da velocidade, chegamos na aceleração instantânea naquele ponto. Bom, citando este caso em particular, a velocidade, nesse caso, ela decresce. Ou seja, a gente tem uma inclinação, uma taxa de variação negativa. Com isso, o que a gente pode extrair daqui? Se a gente tem uma taxa de variação negativa, a nossa aceleração, nesse caso, é negativa. Porque a velocidade está decrescendo conforme o tempo passa. A nossa aceleração vai ser negativa. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. A equipe do Preparaem já agradece por toda a atenção que vocês estão dando. Até mais.